Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. Hoje a gente vai fazer mais uma edição especial de um programa que a gente já fez também no ano passado, mas vale a pena. A gente vai fazer uma edição especial do Fantaspoa, que é um festival de filmes de terror, de ficção, de fantasia, que acontece em Porto Alegre a partir dessa quinta-feira. E a gente está aqui com os dois realizadores desse projeto que a gente curte tanto, João Pedro Fleck. E aí, João, tudo bom? Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente e estamos prontos para mais um Fantaspoa que vai estar começando agora, 19ª edição. E Nicolas Toncho. E aí, Nicolas, tudo bom? Olá, tudo bem? Muito obrigado aí pelo convite, gente. A gente é que agradece ao fato de vocês dois estarem aqui. Quero primeiro, assim, que eu apresentei vocês como fundadores do festival. Não sei se está uma apresentação correta, mas falem mais aí um pouco mais de vocês antes de propriamente a gente entrar aí na conversa dessa edição. Então, o pessoal que nos conhece até brinca, né? Porque, na verdade, a gente faz meio que tudo no festival desde que começou. Hoje em dia, a gente já conta com uma equipe extremamente reduzida para o festival que a gente faz. Nós somos, entre tudo, menos de 15 pessoas e o CERN, assim, são umas 5. Mas é um projeto de vida mesmo nosso, né? A gente começou e desde lá a gente faz a direção, produção e curadoria, toda centrada em nós dois. Hoje em dia a gente conta com a participação também do João Pedro Teixeira, mas é um festival que a gente gosta, na verdade, não é nenhum problema para nós. Apesar de todo o profissionalismo que a gente gosta de ver um festival como caseiro e amador, no sentido não de falta de profissionalismo, mas de algo que a gente faz com amor mesmo. Se não fosse a nossa dedicação ao projeto, de maneira alguma ele aconteceria. Então a gente faz direção, curadoria, produção, mas além disso a gente serve o cafezinho, pega a cerveja, cai alguma coisa, a gente está lá limpando, a gente faz a tradução dos filmes, o Nicolas é responsável por deixar todos os arquivos prontos para exibição. E a gente consegue fazer um festival desse porte com orçamentos tão baixo quanto o nosso exatamente por isso. A gente não tem problema em fazer nenhuma das funções que a gente precise para fazer o festival acontecer. Isso durante o festival, porque para fazer tudo isso, eu acho que quase tomou o ano de vocês, né? Cada edição, assim, a gente está agora fazendo esse festival em abril, né? Sendo bem sincero, maio a gente tem bastante coisa de pós-produção. E aí a gente tira, bem dizer, uns 2 meses, né? Que seria junho e julho, para descansar um pouco e conseguir zerar a mente da edição desse ano, que nem sempre acontece, né? Porque também tem outros problemas de pós-produção, outros projetos que a gente está fazendo junto. Mas daí, fato é, agosto, nós já estamos envolvidos na produção do festival de 2024, porque cada ano, para a gente fazer o festival, a gente tem 6 meses inteiros trabalhando só na curadoria prévia, depois 3 na produção. Então, o tempo entre pós-produção e férias para nós hoje em dia é só 3 meses. Cada edição toma 9 meses. Certo. O quanto de material e de produção vocês recebem e o quanto vocês vão atrás? Assim, para uma edição como a desse ano, tá? A gente teve um total de 850 inscrições. Dessas 850, a gente pode dizer que mais do que 700, hoje em dia, já vem atrás por conta. E, na verdade, até a gente busca, uma coisa que a gente quer muito é tornar o festival minimamente autossustentável, né? Principalmente para fora do Brasil. Para o Brasil é um valor simbólico, mas para fora do Brasil a taxa de inscrição é significativamente alta. A gente está ranqueando junto com os grandes festivais do mundo inteiro, não só de gênero fantástico, junto com os grandes festivais do mundo, no valor que a gente cobra de taxas. E através dessas taxas é que a gente consegue financiar, nem que seja uma edição mínima, muito simples do festival, a gente consegue fazer ele acontecer. Então, vamos dizer, dessas 850, 700 vieram totalmente por conta e 150 a gente foi atrás. Ou, por exemplo, a gente tem muitas empresas parceiras, né? Então, tem umas 5 empresas assim que a gente pode citar como as principais, que a gente cultivou essas parcerias ao longo dos anos. E essas empresas, elas não fazem a inscrição formal pelo site de inscrição, que é o filmefree.com, que é onde a gente tem tudo registrado. Essas empresas têm um contato direto e mandam os filmes para nós por e-mail. E aqui a gente tem mais ou menos uns 150 filmes que foram inscritos por aí. Mas que a gente vá atrás, cara, esse ano a gente não foi atrás nem de... Olha, de todos os 850 que a gente considerou, a nossa busca não foi nem por 30, porque vem muita coisa para nós e, na verdade, a gente não tem mais capacidade de exibir só o que a gente recebe, né? Pegando em números brutos, a gente está exibindo 20% do que foi considerado. A gente recebeu 850 e estamos exibindo 170.
Acontece de um filme ficar do ano pro outro? Sim, a gente já tem, isso é até uma coisa que para nós é bom, na verdade, né? A gente já tem 2 filmes selecionados para 2024, né? Então isso é muito bom, porque a gente já considerou, são filmes muito bons, foram selecionados, mas o que acontece? Sempre por um dos 2 motivos. Ou o filme foi selecionado e ficou muito bom, e ele já foi comprado por um agente de vendas que se compromete com a gente a ter o filme aqui, mas precisa esperar um tempo para ter premiere em algum festival classe A, que se chama, né? Que daí eles tentam pegar e botar o filme, por exemplo, em Cannes, ou em Berlim, ou em Toronto, isso já aconteceu. Ou a segunda parte, que aí é mais normal até, que é o segundo caso desse ano. O filme é excelente, o filme foi enviado para nós, é uma inscrição oficial, o filme foi selecionado, mas a pós-produção demorou muito mais do que pretendiam que demorasse. Então, nesse momento, para o filme estar realmente finalizado, o pessoal precisava de mais uns 2 meses. Então, para abril, eles não vão estar passando em lugar nenhum, nem em maio. Muito boa vontade lá por julho. Nem eles têm essa certeza agora, né? Porque está tudo mais demorado. Então, esses 2 casos assim, são exemplos de filmes que eu posso dizer para vocês que já estão selecionados para 2024, mas que são inscrições de 2023. Como é que é feita a divisão dessa visualização de material? Vocês se dividem, todos veem tudo? Não. No caso, eu Quantas vejo... horas dá para cada um, né? Vixe, não sei, mas tipo, mais de 300 horas de curtas. No caso, eu vejo os curtas, né, Nicolas? E o João e o João Pedro Teixeira também veem os longas, né? E isso que o João Pedro falou, né, que agora o festival alcançou um status, né, mundial tão alto que a gente nunca imaginou, que acaba poupando também para a gente um trabalho que a gente tinha de muitas horas nos anos anteriores, né? Que era de fazer essa busca por filmes. Se a gente fizesse, a gente ia ficar muito mais frustrado, porque é muito frustrante assim, fazer seleção de festival, porque tem muita coisa muito boa que fica de fora, né? Então, pegando isso que o Nicolas comentou, né? Em horas, a gente teve exatamente 456, tá? Inscritas só na plataforma. Então, como eu falei para vocês, a gente teve mais umas 150 inscrições que vieram por fora, e essas 150 são basicamente todas de longa, porque é muito mais longa que se inscreve por fora do que os curtas. Os curtas são muito mais acostumados com a plataforma. Então, arredondando assim, a gente pode dizer tranquilamente que para inscrição em 2023 foram mais de 600, 650 horas consideradas. E a divisão funciona assim. Basicamente, somos nós 3 fazendo, como o Nicolas falou. Curtas ele faz, longas eu faço. E quando tem dúvida, daí o João Teixeira dá uma mão assim, bem bacana. Tipo, é uma pessoa que hoje em dia é fundamental no festival, a colaboração que ele dá. Pegando alguns números aqui, tá? Esse ano vão ser 85... Me corrijam se eu tiver alguma coisa errada, tá? 85 longas, 87 curtas, 70 convidados, 39 sessões comentadas, 7 palestras, 8 sessões musicadas, 3 festas, né? Vamos lembrar. E o madrugadão, né? Além da parte online que começa dia 20, né? Uma semana depois. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, desse ano, porque uma das coisas que eu acho mais legal do festival é que ele dá a possibilidade da gente ver produções de fora do mercado que a gente está mais acostumado, né? Que é ali Estados Unidos, ou os filmes brasileiros, um que outro inglês, um que outro espanhol. E agora, de uns tempos para cá, também tem bastante coisa sul-coreana. Mas o festival dá oportunidade para vários outros lugares, né? Tem filme africano, tem filme do leste europeu, tem filme asiático, e não só de Japão e Coreia, né? Tem outros mercados também. Esse ano, o que tem assim desses mercados não tão comuns, não pejorativamente falando, mas quais são esses mercados que a gente não está tão acostumado? O que tem aí de novidade? Essa é sempre uma pergunta interessante para nós, né? Porque a gente tem sempre alguns destaques que a gente traz a cada ano nessa questão de qual é o país mais inusitado. Por exemplo, a gente tem um filme chamado Aberração, que é a primeira exibição de um filme exclusivamente realizado na Mongólia na história do festival. A gente já teve outras coproduções, mas exclusivo é o primeiro. Aí a gente tem a Balada de Piarg, que é uma coprodução, vejam que é o peculiar da coisa, né? Eslováquia, Macedônia do Norte e República Tcheca. Daí tem algumas coisas assim que a gente, na verdade, nem tem noção que
Eu não tinha... Macedônia do Norte hoje em dia é um... Beleza, assim... Pô, tirou a Itália da Copa. Tirou a Itália da Copa. Mas eu nem sabia que eles tinham qualquer tipo de produção cinematográfica. A gente tem filmes da Malásia que vão estar em exibição no festival. E deixa eu pegar aqui, porque são sempre mais países, né? No total, a gente tem em países esse ano, só para ser uma coisa exata com vocês, 37 nos longas. E quando a gente passa para os curtas... 37 países diferentes. 37 países diferentes nos longas. E quando a gente passa para os curtas, a gente chega em 40, tá? Ou seja, tem mais 3 países diferentes nos curtas, além do que a gente tem no longa. A gente tem um filme indígena, digamos, realizado por um grupo de indígenas, que é uma coprodução Austrália-Nova Zelândia. Isso é uma coisa super rara, assim, é a primeira vez que um grupo se reúne. Qual é esse? Se chama Ainda Estamos Aqui. Aí a gente tem 2 filmes da Áustria, 3 filmes da Áustria, na verdade, que por coincidência os 3 estão na mesma seleção do festival, que é a primeira vez que a gente realiza, né? A gente tem sempre programas dentro do festival. Esse ano a gente está com um programa inédito, que se chama Low Budget Great Films, que acabou surgindo muito organicamente a partir das inscrições, né? O que são? São filmes de baixo orçamento. O que é baixo orçamento lá fora? Todos abaixo de $200 mil. Isso para eles é quase nada. Alguns deles chegam a 50, tem um especificamente que é menos de 20 mil. É realmente nada para fazer um filme, por exemplo, na Áustria. Daí esses 3 casos aqui são 3 austríacos, 2 deles no seu primeiro longa-metragem fazendo filmes dentro desse orçamento. Então, para nós, assim, ver esses países realizando filmes com um orçamento tão pequeno é sensacional, sabe? Um outro que está também nessa amostra é um da Dinamarca, que aí ele se chama Flores Apodrecidas, é super interessante. E a questão, o motivo que nos levou a fazer isso, né, é explorar como essas pessoas, muitas vezes até nesses países que não têm essa tradição cinematográfica, conseguem superar a falta de um orçamento com uma inventividade assim que tu fica, cara, o que foi que eu vi? E, na realidade, assim, isso aí faz parte do nosso início, né? Que a gente sempre foi apaixonado por filme e, por muito tempo, a gente buscava esses filmes que a gente ouvia falar que passavam em festival e nunca vinham para cá. Então, o festival é como se fosse uma extensão disso. A gente cria um ambiente familiar, assim, no festival, que basicamente é a gente querendo mostrar para a galera os filmes a fuder que a gente consegue encontrar. São, assim, nisso que o Nicolas está falando, é como se o festival surgisse desse nosso amor para o cinema em 2 sentidos. Primeiro, tudo começa lá 19 anos atrás com a gente querendo ver esses filmes. A partir do momento que a gente queria ver, o segundo passo era querer compartilhar, querer que outras pessoas também vissem. Daí tu pensa assim, qual é a última coprodução que tu viu entre França, Lituânia e Bélgica? Provavelmente eles nunca viram, a gente nunca viu, sabe? A maioria dos filmes, se tu não vê no Fantaspo, é difícil de tu ver depois, né? É difícil de tu ver depois. Então a gente tem, assim, Croácia, Taiwan, países que não têm uma tradição cinematográfica forte, né? Então poder trazer isso, como tu falou, filmes que tu não vê depois, a gente está cada ano mais percebendo esses filmes sendo lançados depois, em parte até por causa da colaboração do Fantaspo, algumas empresas vêm atrás de nós para ver o que a gente está passando, para daqui a pouco eles adquirirem o filme. E também a gente sente que o mercado está mudando, sabe? O mercado não é mais como antes. O que a gente vê? Tem uma demanda maior de Fantaspo? Por quê? Porque as salas de cinema muitas fecharam. Então, o que ficou agora, se era massificado 10 anos atrás, 10 anos depois, compara 2013 com 2023, é muito pior. A gente pegar a programação de cinema hoje, tu sai do circuito alternativo, sai das 3 salas que se mantiveram aqui no centro da cidade de Porto Alegre, que são inclusive as que recebem o Fantaspo, o que está passando no cinema é uma média de uns 10 a 15 filmes que são muitas vezes repetidos entre si, alguns passando em 15 salas. Quando a gente começou o festival, se a gente pegasse a programação do cinema, a gente tinha 40 filmes de exibição. Agora a gente tem 20, sabe? Isso é muito diferente. E isso gera uma demanda. E junto com isso, com a mudança para o streaming, é muito mais barato para uma empresa do Brasil gostar de um filme do Fantaspo e querer lançar ele, porque é viável, como não era no cinema. Para eles serve isso como uma peneira, assim, tipo, os caras olham lá, puxa esse... Eu quero falar um pouco mais adiante, eu vi que tem um filme que fez bastante sucesso na Netflix, que inclusive o roteirista vai estar aqui, né, que é O Poço, mas depois a gente fala mais. E aproveitando até o gancho, vocês falaram das salas, né, vamos falar quais são as salas, né? É o Capitólio, a Sala Redenção, o Instituto Ling e esse ano a novidade é a Casa de Cultura.
Sim. Não, na verdade, a Casa de Cultura já estava, né? O ano passado já A gente estava? estava, só que estava com o Eduardo Hirtz. O que muda mesmo, que é uma grande... Não só para nós, isso é para a cidade de Porto Alegre, a gente fica muito feliz com isso. Nos últimos 6 meses, aproximadamente, a Sala Paulo Amorim passou por uma modernização e uma reforma muito boa. Então, eles estão com um projetor novo, com ar-condicionado renovado também. Algumas das poltronas eles trocaram. Então, hoje em dia, nós temos um novo cinema com 150 lugares na cidade. Então, o que voltou em comparação com o ano passado foi a Sala Redenção, que vai estar recebendo, e aí essa é uma parte boa também da gente falar, né? Todos os ingressos para a Sala Redenção, que é a nossa exibição dos curtas-metragens, são inteiramente gratuitos. Assim como todos os 7 cursos que são realizados ao longo do festival também são inteiramente gratuitos. Os outros aí, cada sala tem o seu próprio ingresso e a gente respeita os ingressos da sala porque, afinal, a gente entende que é o Fantaspoa que está chegando como parceiro do espaço. Então, a melhor coisa é manter o que é cobrado no espaço. Eu estava vendo ali a lista dos filmes, estava falando dos locais diferentes. Assim. Esse da Mongólia foi um que me chamou a atenção, Aberração. Né? Eu não sei se é a mesma coisa, mas ele me lembrou aquele Soul da... Vocês chegaram a ver Soul da Malásia? É da Malásia, eu acho que é um filme também também que não se passa numa floresta, um filme de terror. Me pareceu... O tópico me pareceu semelhante, assim, que é um filme de terror. Da Malásia? Se não me engano, da Malásia, faz uns 2, 3 anos atrás, assim. E o outro que me chamou bastante atenção ali foi o Lenhador, eu acho que é da Bélgica, né? Então, o Lenhador é um filme assim que eu acho um dos mais interessantes do festival no ano inteiro. Esses dois que tu citou são ótimos exemplos do que é possível tu realizar com baixo orçamento, né? Eles dois são extremamente inventivos. Mas como eu comentei para vocês, né, uma coisa que a gente faz e que esse ano foi muito intenso, até porque nós temos colaboradores, mas às vezes eles não estão com tanta disponibilidade. E o Nicolas legendou todos os curtas e eu legendei mais da metade dos longas com o Nicolas revisando depois, que é assim, essa nossa parceria trabalhando junto funciona muito bem. Por que eu trago isso? Porque o Lenhador é o filme de destaque nesse sentido no ano, ele e o Centenas de Castores. Porque é um longa-metragem com uma duração excelente para mim, que é 67, assim, 70, e ele tem 80 linhas de diálogo. Cara, quando alguém faz um filme com 80 linhas de diálogo, assim, automaticamente tu pensa, esse filme é bom. Não sei se vai ser do gosto de todo mundo ou não, mas significa o quê? Que as pessoas foram capazes de se expressar inteiramente, contar uma história com nexo, início, meio e fim, sem nem precisar de palavras, sabe? Como eu falei dos curtas, o Nicolas legendou curta que em 10 minutos tinha 350 diálogos. A gente está falando 80 linhas em 60 minutos. Assim, é vocês pensarem que a cada minuto de filme tinha uma palavra ou uma frase na tela. Uma só. linha. Sabe? Então, o Lenhador, assim, uau, o que esse cara tá fazendo? E daí, o segundo filme, o Aberração, cara, daí tu pega um estilo que poderia estar até a gente dizer que estamos cansados de ver isso no cinema, que são 2, 3 pessoas numa casa. E, ao mesmo tempo, a maneira que esse diretor consegue filmar essas 2, 3 pessoas numa casa é algo que te deixa boquiaberto, assim. O cara, uma hora vai filmar a pessoa botando uma sopa no lixo, o que faz? Só para dar um exemplo para vocês, tá? Ele fura essa lixeira por baixo, põe a câmera lá dentro e pega o lixo sendo despejado de cima para baixo, o lixo cai lá na lente, assim, sabe? Eu me emociono falando disso, tô mostrando para vocês, porque, assim, é uma coisa que tu pensa... Esse cara não tem grana, esse cara não tem equipe. Tem que usar, ou ele usa a criatividade ou não sai, né? Ou não faz nada. Ou não sai. Exatamente. Então, saber que um diretor lá na Mongólia está conseguindo fazer isso com o pessoal que está fazendo seu primeiro longa-metragem, que tu fica assim, extremamente tenso assistindo aquilo, é muito mérito que a gente dá para essas pessoas. Outra coisa legal, um dos destaques do festival, é a oportunidade de falar com esses caras, né? Tava vendo aqui na lista de debates, de palestras, de sessões comentadas, que eu às vezes até uso isso como parâmetro na hora de escolher assim, qual é o filme que vai estar lá o diretor, porque, enfim, eu acho sempre legal essa conversa pós-filme, assim. E aí tem várias coisas, né? E aí agora já aproveitando o gancho, vocês vão trazer aí o roteirista, que eu tinha anotado aqui, Pedro Ribeiro, né? O Cara do Poço é um filme que foi no primeiro ano da pandemia, né? E esse filme meio que virou um sucesso inesperado da Netflix. Para quem não lembra, é um filme que as pessoas acordam um determinado dia num poço com andares
e aí nos andares mais de cima tem mais comida, nos de baixo tem menos, e é uma discussão social ali também. E esse filme acabou virando, como eu disse, né, um hit inesperado. Que vocês estão... Vocês já conhecem o Pedro Ribeiro? Vocês já falaram com ele? O que dá para esperar aí desse bate-papo com ele? O filme vai passar de novo, né? Eu estava tentando encontrar aqui, essa informação eu não encontrei, mas eu lembro que na época do seu lançamento, né, que foi ali em 2019... Ele estava em primeiro lugar? 20. Ele saiu em 2019 e ele foi lançado em 2020. O que aconteceu? Até a gente pretendia passar o filme no festival, ele estava selecionado para o festival, sabe? Naquele ano. E aí o que aconteceu? Eles proibiram o filme de passar, né? Ele foi Segura cancelado. para a Netflix. Porque a Netflix comprou. Então o que acontece? A partir do momento que a Netflix compra, o filme deixa de estar disponível. Isso é natural com qualquer um, né, cara? O que acontece? O Pedro, ele é um cara que a gente conhece desde 2017, eu acho. 2017, né? Ou seja, uma relação de 6 anos que a gente tem com o Pedro. O Pedro é dos cineastas, o espanhol que mais veio a Porto Alegre. Para nós é um grande prazer estar com ele agora pela 5ª vez aqui. É a primeira vez que ele vem depois do filme? Ou É a ele já primeira tinha- vez que ele vem depois do filme. Ele já veio outras 4 vezes, mas é a primeira depois do filme, né? Ele é um dos pouquíssimos roteiristas da Espanha que conta com 2 Goias de roteiro. E ele é uma figura mítica, assim, para nós, sabe? Ele é um cara muito... Ele é um ser humano incrível. Ele é um baita roteirista, um baita diretor. E ele tem toda uma carreira muito extensa em curta-metragens. E ele também tem seu próprio festival lá. Então, por isso a gente acaba tendo esse carinho extra de nós com ele, dele com a gente pela realização de festivais, né? Para nós é um negócio mágico estar com o Pedro aqui tanto tempo. O Nicolas tem uma tradição de tomar café da manhã sempre muito cedo com ele para que tenha um aumento assim só dos dois, porque é um cara intenso, sabe? É um cara que é legal de tu poder ter um tempo assim só para tu conversar com ele. Se vocês quiserem seguir ele no Instagram, o Instagram dele é aberto, é Rio Wolfheimer, vocês podem procurar lá, depois eu posso soletrar. Por que eu tô falando isso? Porque em determinado momento, ele basicamente parou com o Instagram dele lá no início da pandemia e começou a tornar o Instagram dele um Instagram oficial das dicas do melhor da literatura de toda a história que ele estava relendo e que ele queria poder passar para os amigos dele lerem também. Então, ele não só publica o livro, mas ele publica o livro e uma resenha original que ele está publicando ali para as pessoas, sabe? É um cara que é muito bom. Ele acabou agora 2 novos projetos, a gente pode falar, porque não tem muito mistério, tem informação na internet já. Ele é roteirista de uma grande produção internacional chamada Rich Flu, que é sobre, mais ou menos na linha ali do Triângulo da Tristeza, um grupo de pessoas que contraem uma doença bastante perigosa e a atriz principal é a esposa do Obi-Wan. No seriado? Não, no mundo real, no mundo real. É a Amanda... Ah, eu sei. A que fazia a Ramona Flowers. Isso, do Scott Pilgrim. Né? Isso. Tá. Como é que é o nome? Eu vou procurar. Mary Elizabeth Winstead, lembrei. Isso. Lembrei antes de achar. O outro, qual é que é? O outro não lembro. E daí... Hã? Ah, sim, o segundo filme que eu ia comentar com vocês é exatamente o Poço 2. O filme vai ter a sequência. Ele sai do Fantaspoa direto para filmagem. Não, isso que é mágico, né, do festival ter tantos anos de duração, porque quando ele veio para cá, ele tinha feito 2 longas, não, um longa só. Não, 2 longas. E tipo, ele não era tão conhecido na época. É no circuito de festivais, né? Então, a gente tinha muito respeito por ele e tal. E criou essa conexão. E ele passou a amar o festival. E nessa, ele deu essa dentro aí do poço, né? E tipo, aí, a gente que tem essa história consegue trazer um cara desse calibre, né? Que eu acho que se um festival começar do zero, em qualquer lugar do mundo, para trazer um cara desse é muito dinheiro, né? E a gente consegue justamente por causa dessa história que tem, desse carinho, né? É isso que é na real o grande ativo do Fantaspoa. Exatamente. O Nicolas está muito correto no que ele está falando, na questão de valores, etc. Mas uma coisa interessante, assim, por exemplo, o Pedro recebeu convites, né, aqui no Brasil, para ir para outras cidades, depois que acabasse o Fantaspoa. Daí ele falou, tá, mas todos vocês vão comigo ou qual de vocês vai comigo?
E a gente falou, não, Pedro, a gente nem pode, né? A gente tá acabando o festival ainda. Ele falou, então não quero. Eu prefiro ficar mais tempo aí em Porto Alegre porque eu tô indo para estar com vocês. Tipo assim, a participação dele no festival, para ele mesmo, é um extra. O motivo pelo qual ele quer vir para cá é estar com a gente. E eu vou te dizer, acho que o Nicolas concorda comigo, o motivo pelo qual a gente realiza o festival, um dos principais, porque não vale a pena financeiramente, não vale a pena em nível de estresse, é estar com essas pessoas. Que dia? Não, só para dizer que dia é a participação do Pedro? Só para... Então, o Pedro tem uma participação, cada pessoa, assim, isso é importante do pessoal consultar depois, né? Temos um site muito completo, com todas as informações possíveis, que a gente passa fantaspoa.com, né? muito tempo fazendo, que é o fantaspoa.com. Bem difícil de memorizar, né? Não tem como. Se a pessoa não consegue memorizar fantaspoa.com, ela não vai querer memorizar dados do festival, né? Mas é importante, assim, ó, nós temos as redes sociais, tá, pessoal? Rede social é sempre /Fantaspoa, não tem erro. Então, quem quiser participar de atividades no Fantaspoa, se ligue nas nossas redes sociais, /Fantaspoa. No caso, Pedro Rivera, ele estará aqui no dia 28 de abril, tá? Em 2 atividades consecutivas. Às 4 horas, ele vai estar dando uma palestra de roteiro extremamente interessante, que ele montou, complementou para estar apresentando aqui pela primeira vez, que ele chama até em inglês, ele fez questão de chamar assim, que é Why Not Write That? Sem ponto de interrogação, sem ponto de exclamação. Ele foi uma grande discussão nossa. Why Not? 3 pontinhos, Write That. Ele que inventou. Ferramentas de roteiro e narrativa cinematográfica, no qual ele vai estar falando com as pessoas tudo sobre roteiro. Ele é um cara super acessível, já teve várias pessoas que tiveram contato com ele aqui, pediram para ele dar uma olhada, para conversar a respeito. Ele é super acessível mesmo. Acaba essa função da oficina de roteiro, no mesmo dia, às 19 horas, vai ter uma função exclusiva do Poço lá no Instituto Ling. Lembrando, muito importante, a gente estava falando, né? Esse filme nunca passou nos cinemas em Porto Alegre. Não sei se algum dia ele teve qualquer exibição no Brasil. Em Porto Alegre, certamente não teve, muito menos com a possibilidade de conversar com o roteirista. Por quê? Porque a gente teve que pegar uma liberação que, na verdade, quem conseguiu foi o Pedro, para exatamente estarmos fazendo essa sessão, porque é um filme da Netflix e muitas vezes quando o filme entra na Netflix, ela não permite mais exibição em cinema. Vocês falaram agora dessa parada toda de amizade com ele e é um negócio que me chamava a atenção, pelo menos na edição passada. Eu vou citar aqui o diretor e se eu errar na pronúncia, errei. Yoshihiro Nishimura, que eu fui na sessão lá, estava falando antes de começar aqui o programa, na sessão do Capitólio de Tokyo Gore Police. E a gente vê que esses caras, eles vivem o festival, eles não estão ali só pelo filme, eles não vêm aqui só como representar. Porque eu ia em outras sessões e esses caras estavam lá, eles estavam circulando, vendo uns... Eu tive vários outros diretores, roteiristas, produtores, enfim. Tu via as equipes, tu ia num filme e depois tu ia em outro filme e eles estavam lá, tipo, os caras... eles gostam também dessa troca de informações, né? Não é uma coisa assim, tá no hotel, sai do hotel, vai lá, volta. Por isso que é tão legal essa possibilidade de intercâmbio. Tem também, como tem toda a edição, um homenageado, né? Esse ano é o Mark Lester. 2 homenageados? 2 homenageados. Vamos começar então falando do Mark Lester, que já é um gancho para a gente falar de uma outra coisa que, pelo nome Fantaspoa, às vezes o pessoal acha que é um festival só de filme de terror, né? E não é, tem outros gêneros também aí. E eu lembro que o ano passado, quando a gente fez esse programa, a gente entrevistou o pessoal do Capitão Astúcia, que não só não é um filme de terror, como é um filme fofo, né? É um filme querido. Então, quero começar que vocês falem um pouco sobre isso, assim, sobre outros gêneros que não o terror, e já pegando como gancho isso aí do Lester, que é um cara que fez o Comando para Matar, que é um filme de ação, né? Não é um filme de terror, necessariamente. Acho que é importante a gente só voltar aqui um breve momento e pegar essa questão da amizade, comunidade, família que vocês falaram, que o Nicolas comentou e tu puxou também, né? Fantaspoa, para nós, tem essa questão comunal muito forte. Até a gente pode dizer que não foi... Isso aqui tu não pode criar, né, cara? Não existe como você cria uma família. Não, você cria o evento e as pessoas é que começam a se sentir assim. A gente talvez tenha percebido isso pela primeira vez quando Stuart Gordon teve aqui, isso aí foi lá por 2010, então 13 anos atrás, imaginem. Ele falou para nós, ele é um cara que, vocês podem imaginar, né? Viajou por todos os festivais do mundo.
Ele tava encantado com a gente. Tu olhava pra ele, tu via que os olhos do senhor, assim, estavam brilhando, sabe? A gente foi almoçar, daí o restaurante estava cheio, daí a gente mesmo ficou servindo ele. A gente foi num outro almoço na minha casa e ele estava tocando violão, daí ele botou um óculos de um dos cineastas, estava ele cantando, tem um vídeo lindo disso no YouTube. O que isso significa, né? Ele falou para nós, João, vocês não têm noção do que vocês têm. Vocês têm o festival mais familiar que eu já fui no mundo inteiro. Eu cheguei agora e eu me sinto como se eu estivesse em casa. E a partir disso a gente começou a perceber, né? O que a gente fazia que era diferente? Como é que isso aqui se criava? Porque não tem como... Não é uma fórmula pronta. A gente foi num monte de evento, a gente nunca viu isso, sabe? Aí a gente começou a tentar, aí sim, magnificar essas coisas, fazer com que as pessoas realmente se sentissem bem, fazer com que as pessoas quisessem estar ali. Quando o Nishimura veio ano passado, a gente sabia que ele gostava das apresentações de fundoshi, que é aquela sunguinha ridícula mesmo de usar para lutar sumo, né? Eu falei, não, traz que a gente vai usar. A gente usou assim e tu tinha que ver o que era. Tu tava lá. Tu tava no cinema, vem abaixo, né? O que era alegria. As pessoas estavam enlouquecidas. A gente não conseguiu... E era um filme de 2008. De 2008. A gente não conseguiu efetivamente fazer uma sessão do Q&A, que é o debate, sessão de pergunta e resposta que a gente faz, porque o público todo estava tão enlouquecido em ver a gente com aquela roupa, o cara distribuindo doce, a gente correndo no corredor, gritando, polis, polis... Cara, isso é um momento histórico, sabe? A gente tem esses momentos assim que se criam ao longo da história do festival, que a gente não sabe como foram criados, que a gente não tem como replicar. Em esses casos, tem uma vez que eu fiquei combinando com o diretor durante uns 2 meses, eu falei para ele que ele tinha feito um filme de zumbi, daí a gente ficou falando, vamos comer cérebro no palco, vamos comer cérebro no palco, vamos comer cérebro no palco. Daí o cara chegou aqui e ele estava acreditando um pouco na história e trouxe para nós um molde de gelatina pra gente fazer um cérebro de gelatina. Eu falei, não, cara, a gente vai comer cérebro, a gente vai comer cérebro. E não pode vender cérebro em Porto Alegre, não sei se vocês sabem, hoje em dia, porque as pessoas usam pra magia negra, isso é real. Imagino que seja difícil conseguir. Exatamente. Então, eu liguei pro meu irmão, que é veterinário, foi veterinário muitos anos atrás, a gente conhecia uma pessoa que estava em Pelotas naquele dia, que estava vindo para Canoas e que tinha acesso a um cérebro de vaca. A pessoa trouxe até Canoas para nós, a gente postou uma mensagem, e nunca imaginou que isso daria certo. A gente postou uma mensagem tipo às 3 da tarde no Facebook, alguém pode pegar um cérebro para nós em Canoas às 6 horas e entregar no Santander até às 7. Uma menina se ofereceu para fazer esse trajeto de moto, ela pegou um cérebro congelado numa caixinha toda bonitinha, a gente efetivamente levou, daí foi a cena assim, uma das coisas mais históricas que a gente fez ali na história do Santander. Eu levei um grill completo com uma faca e um garfão grande. A gente assou o cérebro no final do filme, enquanto a gente fazia o debate, e a gente comeu o cérebro. Daí o Nicolas experimentou, o diretor experimentou, pessoas do público experimentaram. Eu achei que essa cena só existia no Indiana Jones e o Templo da Perdição. Exatamente. No Faces da Morte, né? Como é que tu vai comparar isso, sabe? Qual é o festival que faz isso no mundo inteiro? O Nicolas ficou tirando. O Nicolas achou que eu tava louco demais pra querer fazer aquilo, sabe? A gente fez. Talvez tivesse, de fato, né? E daí tem o lance das tatuagens, né? Só pra fechar essa questão da comunidade, eu acho que talvez seja o mais importante diferencial do festival hoje em dia, pra quem vem pra cá e se apaixona por ele, é que a gente tem 113 pessoas com a tatuagem do Fantaspoa espalhadas pelo mundo afora. Não é uma tatuagem pequena, algumas delas fizeram uma que ocupa esse tamanho, assim, para quem não está vendo, sei lá, é mais que uma folha A4 nas suas costas. E ano passado, uma garota que também é fã aqui do Fantaspoa, a Amanda, ela tatuou todo o logo ao longo do seu pescoço. Então, sabe, cara... Vocês que cuidam desse festival agora. Tu tá falando o quê, sabe? Tu tá falando de uma pessoa que tatua a logomarca. É uma marca, é um evento, mas é uma marca, sabe? No seu pescoço. O que é o carinho, o que é o amor dessas pessoas pelo festival. E isso faz com que a gente consiga homenageados como os que a gente tem nesse ano, que são Mark Lester e o Takashi Shimizu, que vão estar aqui, são pessoas que aceitaram vir com a gente pagando uma passagem super simples para ficar num hotel que não é um mega hotel. Não vão estar no Sheraton. Não vão estar no Sheraton, com certeza vão estar no hotel. Ok, no mesmo hotel que todo mundo, até a gente pode dizer, né? No mesmo hotel que todo mundo, eles vão estar. E que vieram para cá com uma passagem econômica, e a única diferencial para eles é que hoje em dia a gente paga a passagem do homenageado, porque os outros a gente não tem condições de pagar mais, né? Infelizmente, porque cresceu muito. E aí tu imaginar assim, cara, esses filmes são da década de 80. A gente é da década de 80. Vocês são da década de 80, sabe? É o cara que estava dirigindo o Michael J. Fox, o Schwarzenegger, o Dolph Lundgren, o Brandon Lee
em um período de 5 anos na década que a gente nasceu. Então, o que é isso para nós? Ele é uma lenda do cinema, é um cara que participou de cerimônia do Oscar, é um cara que participou, que faz parte do Producers Guild dos Estados Unidos, é um cara que é professor em Los Angeles, sabe? O que é isso, cara? Esse cara tá vindo para cá por vontade dele, porque ele tem interesse em se conectar com os fãs e para falar sobre a sua obra em uma palestra gratuita. Isso não existe. E como é que vocês chegaram nele, assim? Porque, de novo, como eu falo, a gente escuta o nome Fantaspoa e associa com filmes de terror. E ele é um cara de filme de ação, né? Como tu falou, ele é um cara de filme de ação e isso para nós é muito bom, na verdade, né? Porque a gente consegue mostrar com um ícone do cinema que o Fantaspoa não é só terror. Fantaspoa é horror, ficção científica, fantasia, mas a gente exibe ação, a gente exibe thriller, a gente exibe animação. E aconteceu que um desses diretores que se apaixonou pelo festival ao longo da nossa carreira aí, aproximadamente uns 8 anos atrás, ele estava no Festival de Cannes para falar sobre o filme dele, tentar conseguir vender o filme para a Europa. E ele conheceu o Mark Lester, que foi um cara super acessível. E esse diretor contou para ele, Mark, eu fui agora no festival, tinha sido meses antes, eu fui agora no festival lá no Brasil, que é o melhor evento que eu fui no mundo inteiro. E desde 8 anos atrás eu sempre estou em contato com ele. Vamos lá. Ele, não vai dar, porque eu tenho Festival de Cannes. Vamos lá. Não vai dar, porque eu estou entrando em... Ele continua ativo, né? Ele faz pelo menos um longa por ano. Aí nunca dava. Daí, esse ano que a gente escreveu para ele, foi mais ou menos em janeiro, convidou ele e falou, João, esse ano dá. Daí, na verdade, ele vem, vai fazer um tour de alguns dias lá no Rio de Janeiro e vem para cá para fazer 3 sessões comentadas, né? A gente vai estar comentando Os Donos da Manhã, o Comando para Matar, que é a sessão que é onde ele vai estar recebendo a homenagem, e talvez o meu filme que seja o favorito dele, que é o Massacre no Bairro Japonês, que é aquela conexão que existe aqui entre aqueles personagens do Dolph Lundgren e do Brandon Lee, é uma coisa extraordinária, né, cara? Não, e o Shimizu foi por causa do... E o Shimizu. E o Takashi Shimizu, nosso segundo homenageado, ele vai estar... É a segundo ano consecutivo que a gente tem a premiere latino-americana de um filme dele. Estamos acertando já agora mais um, ó, para ter o terceiro no ano de 2024, que ele está terminando um filme novo já. E aí ele estava a fim de vir para cá, né? Para exibir o novo filme dele que chama Imersão, que ele vai estar fazendo uma sessão comentada aí, ó, para quem está nos ouvindo e quiser fazer qualquer tipo de anotação a respeito do festival. A sessão do Imersão acontece na Casa de Cultura Mário Quintana, certo? No dia... Aqui... A sessão do Imersão acontece... Desculpe, demora, estou eu procurando a sessão de imersão enquanto falo com vocês. A sessão de imersão acontece na quinta-feira, dia 20 de abril. Logo no dia seguinte, sexta-feira, dia 21 de abril, ele vai estar exibindo o maior clássico dele, que é Ju-On, né? Que, cara, é um filme que lançou o cara no mundo inteiro, como eu e o Nicolas estávamos comentando, a gente não sabia que tinha tantas versões. Entre refilmagem, sequência, versão dos Estados Unidos, são aproximadamente, acho que são 7 filmes já que tem. E é um filme que despontou ele como um dos principais expoentes do J-horror, né, que é o horror feito no Japão pelo mundo inteiro. Daí, para a sessão de imersão, vai estar ele, a distribuidora do filme, que é uma das principais distribuidoras de cinema de gênero japonês, e o produtor também vai estar aí. Eu queria falar um pouco sobre a versão online do festival. A gente estava comentando até antes do programa começar com o Nicolas, né? Esse ano são 10 filmes, né? E são 10 longas e 10 60 longas curtas. E 60 curtas, né? É bastante conteúdo, mas é bem menos do que tinha o ano passado, né? E se essa limitação ela é por causa de direitos, por causa do fim da pandemia, ou se vocês têm a intenção de focar mais na questão do cinema presencial do que no online? São coisas que dependem em parte da gente e em parte dos distribuidores, né? Então, o que acontece? Fazer um evento online é algo que seria absolutamente impensável, na verdade, antes da pandemia. Os diretores, produtores nem considerariam. Porque o que isso significa? Risco de pirataria, uma antecipação à distribuição, e no nosso caso ainda gratuito, mas se fosse pago não ia mudar nada, porque não é a questão do valor ou não valor, né? É a questão do tipo, se o meu filme está passando no streaming, legalmente, no Brasil, como a gente fez com uma limitação de visualizações de aproximadamente, vamos dizer, 3 mil pessoas, significa o quê? Que exatamente as 3 mil pessoas que têm interesse em ver o filme, que pagariam para ver esse filme depois, não vão pagar.
É bom lembrar aqui que os filmes do Fantaspoa disponíveis aí, sejam curtas, sejam longas, pelo Darkflix, mas é gratuito, né? É gratuito. Mas se tiver, é importante, sim. Fantaspoa é gratuito. Mas, novamente, mesmo que a gente cobrasse um valor simbólico, o que isso significa? Perde o interesse de distribuição por qualquer distribuidor daqui. Por quê? Porque o público para cinema de gênero realmente independente, como que a gente passa, é limitado. Por mais que os filmes sejam fantásticos, maravilhosos, extraordinários, não tem um filme aqui que a gente possa dizer para vocês: esse filme vai fazer 100 mil espectadores no Brasil. Pouquíssima coisa faz hoje em dia, tirando mega produção, né? Então, assim, o que acontece? No momento que um filme passa num festival online, seja o Fantaspoa, seja em qualquer um ao redor do mundo, ele perde o seu valor de mercado. Então, por que exatamente a gente sente que talvez o futuro para festivais como o nosso, que tentam fazer essas versões híbridas, vão ser exclusivamente para curtas-metragens online exatamente para isso? Se eu estou passando meu longa ali, eu não vou conseguir vender para aquele país depois. Vai ser difícil para eu explicar para um distribuidor que eu deixei o meu filme passar de graça no Brasil para 3 mil pessoas, ou que fosse pagando, como eu falei, por um valor simbólico, porque não vai valer para ele conseguir distribuir. Não faz sentido nem para pegar um público fora de Porto Alegre, de repente? Para nós, festival faz muito. Ano passado, a gente inflou nossos números para o que? Foram 150 mil pessoas que tiveram acesso, que assistiram o filme, né? Isso é ótimo para o festival passar de 10 mil que vão na sala para 160 mil, 150 online. Para nós é indiferente, não é uma questão. Pessoa viu o filme do Fantaspoa na sala, pessoa viu o filme do Fantaspoa online. Para nós a pessoa viu o filme do Fantaspoa. Mas a gente até daí ajuda o fato que a gente é produtor também, né, dos nossos filmes. A gente sabe o que isso significa para o produtor. Para ele, é muito melhor receber o valor referente a 500 pessoas verem o filme do que 3 mil pessoas verem gratuitamente. Quando é curta-metragem, cara, esses filmes não têm, na real, um valor de mercado, sabe? Praticamente nada vai vender. Agora, um longa vende. Mesmo que seja pouco, o longa vende. Deixa eu voltar um pouquinho ali para a questão dos homenageados, porque eu acho que ano passado eu fiz essa pergunta de quem seria o cara dos sonhos de vocês e tal. E aí eu pergunto para vocês, dá para continuar sonhando em ter o Mark Frost e o David Lynch aí nos cinemas de Porto Alegre nos próximos anos? Ou mudou o alvo de vocês? Né? A loucura é aquela, né? Não lembro se a gente comentou no passado, mas acho que sim, que o Lynch veio para Porto Alegre uma vez, né? Não veio para falar sobre o cinema, ele veio exatamente para dar uma palestra sobre meditação transcendental, mas ele já esteve aqui. São pessoas que não são exatamente acessíveis, nenhum dos dois. Muito pelo contrário. Exatamente. O Lynch, na verdade, ele tá meio... Não vou dizer virado, até porque eu não tenho contato pessoal com nenhum dos dois, né? Mas ele tá uma pessoa meio virada no Stanley Kubrick, assim, que era uma pessoa que nos seus últimos 5 anos de vida praticamente não saía de casa. O Lynch é um cara que vive muito recluso, até ele tem contato com seus fãs por uns diários que ele grava muitas vezes. Gravando a previsão do tempo, né? Gravando a previsão do tempo. Ano passado teve alguns momentos especialmente divertidos de vídeos que ele gravou, assim, mas basicamente é isso que ele faz. É uma pessoa que ele não gosta, assim, de contato, e ele é muito introspectivo. Então, imaginar ele vindo como eu te falei ano passado, segue a mesma coisa. Para mim, segue um sonho. Possível? Muito difícil. O Frost é um cara que já é mais acessível que o Lynch. Não sei como ele está agora, né? Porque a gente nunca conseguiu ter contato, mas é um cara que a gente gostaria muito de trazer por toda a paixão que a gente tem por Twin Peaks, pelas outras contribuições dele, mas ele é um cara que geralmente ele cobra para viajar. E a gente tem uma coisa que a gente se orgulha muito, né? Também tem o fato que a gente não tem grana, fique claro, mas a gente também se orgulha muito de todo mundo que veio no Fantaspoa até hoje. A gente nunca pagou ninguém, sabe? Quando a gente chegou a ter alguns contatos com pessoas que tentaram cobrar da gente, teve isso, foram poucas, mas a gente descartou na hora, assim, porque não é a vibe... E o que cria também, né? Estados Unidos, essa é a questão que é muito diferente de realizar um evento nos Estados Unidos e no Brasil. Tem todo o gasto que alguém vir para cá. Dizem que, teoricamente, vai voltar a questão do visto no ano que vem. Então, para a pessoa poder entrar no Brasil, se voltar mesmo o visto, já tem o valor que custa um visto, o trabalho da pessoa tirar o visto e o fato da gente ter que pagar a passagem numa pessoa, sabe? São complicadores, na verdade. Se tu vai botar em cima disso, a gente tem que pagar um valor, é totalmente diferente, porque nos Estados Unidos é muito comum isso. Sei lá, vamos pegar o elenco do Game of Thrones, sabe? O elenco do Game of Thrones, o cara pode tá no nível D do escalão de atores lá,
Eles pagam $500 pro cara participar da Comic Con, não Comic Con, mas do Comic Games Experience de... Não é exagero isso, da pequeníssima cidade, sei lá qual, sabe? Sim, é o cara que foi figurante. Por quê? Porque as pessoas pagam para isso. Aqui, a gente tem uma... E isso não vejo problema, é só questão cultural, sabe? No Brasil, se a gente disser para alguém que as pessoas teriam que pagar para tirar foto ou pegar autógrafo, as pessoas não iam nem tentar ver o filme. Estados Unidos, o comum é assim, ó, $20 a $50 uma foto ou um autógrafo. Nada é grátis, sabe? É muito diferente, então, tu pensar em um evento como o nosso, feito para fãs aqui e nos Estados Unidos. Então, se a gente sente já que a pessoa tem a mentalidade prévia a nos conhecer, né? Que ela vai estar em um evento, que ela vai estar capitalizando, que ela vai estar ganhando dinheiro, vai ser frustrante para todo mundo, porque a gente não vai poder atender ela bem. Dá um exemplo para vocês de um cara que eu acho que é sensacional e que sempre dizem que tem um relacionamento muito bom com os fãs, sabe? Que é o Bruce Campbell. A gente nunca nem tentou entrar em contato com ele, porque se vocês entrarem no site dele, não sei se continua o mesmo valor, tinha um aviso lá. Não me convide para nada na qual eu vou ganhar menos que $5.000. E além disso, um per diem, que é o que é tipo, 5 mil é para ele ir. Tipo assim, $5.000 ele ia. Daí, a partir disso, dependendo do que queriam que ele fizesse, ele cobrava $500 a $1.000 por dia do evento. Para daí, o que ele faz com os fãs, ele cobrava dos fãs. Sabe? Aí não é... Sim, não é o padrão, nem a intenção do festival. Né? Eu gosto de fazer uma coisa que a gente... Mas vamos fazer, para a gente não estourar muito tempo, eu gosto de, às vezes, escolher os filmes pelos nomes. Então, eu vou pegar alguns aqui e vocês falam bem rápido sobre eles, tá? Qual é o que eu tinha pego primeiro aqui? Era da Centenas de Castores. Tá. Centenas de Castores é um filme que o público que for ver não vai esquecer de jeito nenhum. Nós só temos 2 filmes preto e branco esse ano. Esse é um deles. Exatamente. É um filme que ele é, na verdade, uma mistura do Pernalonga com a pior coisa que vocês possam imaginar de um cara que era um alcoólatra, produtor de bebida ao mesmo tempo. Ele fazia um tipo de um whisky de maçãs que nos Estados Unidos chama Applejack. E daí a produção de Applejack dele é destruída por castores. Então o que o cara resolve? Pô, já que esses castores, sacana, destruíram a minha destilaria, eu vou matar todos os castores, me tornando um caçador e me tornando a maior lenda da caça de peles nos Estados Unidos. E um último complemento, o mesmo ator desse filme é ator também no filme que estará no Madrugadão, que se chama Lake Michigan Monster, que é o outro filme preto e branco do Fantaspoa, que é uma lenda sobre a busca por um monstro que vive embaixo do Lago Michigan. Derretimento, a jornada de uma família nuclear, a doideira total. Então, Derretimento é uma das premieres mundiais que temos no Fantaspoa esse ano. A gente está muito feliz. No total, a equipe do filme está vindo para cá com 5 ou 6 pessoas. É a maior equipe que vai estar aqui em Porto Alegre. Tem mais gente vindo do Derretimento do que dos filmes de Porto Alegre, por exemplo. É sensacional. Vai vir o cara, a namorada, o pai. Eu estou falando sério quando eu falo isso para vocês. É um filme que se passa na década de 50, assim, sobre uma experiência psicodélica que acontece com 2 famílias que são candidatos opositores, rivais, a uma prefeitura. E um jantar que é organizado por eles. É inesquecível. Esse aqui é o meu preferido. Eu já vi que ele vai estar na sexta-feira, né? Logo no segundo dia. Primeira inauguração, né? Lasanha Assassina, o Ataque das Massas. É uma animação, né? Lasanha Assassina, Ataque das Massas é um longa-metragem nacional. Se vocês quiserem ter uma prévia do que é isso, vocês podem procurar no YouTube por Lasanha Assassina, o curta tá lá. É um personagem que a Lema Rado criou aproximadamente uns 15 anos atrás, que inclusive conta com vozes muito famosas. Uma das vozes principais que tá no longa é do Zé do Caixão, né? E é um cara... como seria que, mais ou menos, o Nicolas comentou antes do Pernalonga lá, né? É como se fosse uma animação escrachada sobre um monstro, que é uma lasanha que foi esquecido na geladeira. Ligadões e Cheio de Minhocas. Ligadões e Cheio de Minhocas também é um filme que se passa que vai estar sendo exibido no Madrugadão, né? É uma noite que vai ser inesquecível para quem estiver lá. E o filme trata exatamente do que trata o seu título, Ligadões e Cheios de Minhocas, porque são 2 pessoas, 3 na verdade,
que descobrem, através de minhocas alucinógenas, que elas podem chegar no maior barato de drogas da sua vida, e o filme inteiro fala sobre... Fala não, mostra, né? Eles consumindo minhocas e aí ficando completamente drogados. Eles efetivamente comem muitas minhocas ao longo do filme, e é uma coisa que relembra os melhores filmes assim da Troma e do Frank Henenlotter, com uma pegada de comédia de horror da década de 80 que nunca mais existiu. Um que me chamou a atenção, além do Lenhador e da Aberração ali, que nem é por causa do nome, mas mais pelo estilo mesmo, que é o Nova Religião, que é, pela descrição, um filme de horror psicodélico experimental japonês. Ele é um filme bastante espiritual, por assim dizer, né? Um filme japonês que ele... Como é que dá pra dizer? A gente... Um comentário que o diretor fez que a gente achou sensacional foi: assistam esse filme com fones de ouvido no volume máximo. Ele é um filme lento. Eu fiz ele para ser lento. Ele é um filme introspectivo. Tu tem que curtir o filme. É um filme assim, quem tá acostumado a entrar no cinema e ficar mexendo no celular, não faça isso ou não vá, porque senão vai ser muito frustrante. É um filme que ele te capta. E se tu te entrega para aquela experiência, é uma coisa assim meio... Não, é meio a Pichat-Pong, mas também uma coisa meio Terrence Malick, assim, uma coisa meio Peter Greenaway. Ele é muito visual, é um filme que ele se passa muito através das imagens que estão acontecendo. Em determinado momento a gente tem uns tempos assim que são uns 10 minutos sem nada de áudio, sem nenhum diálogo, só áudio e imagens muito potentes na tela, sabe? O filme de Porto Alegre, tu citasse antes, qual é? A gente tem Filme de Porto Alegre, né? Um filme feito pelo pessoal de Porto Alegre. A gente tem alguns curtas-metragens aqui de Porto Alegre, inclusive um que está na primeira exibição, né? Dois de Porto Alegre. E a gente tem um longa-metragem aqui de Porto Alegre que é Despedida. É um filme bastante bacana. Foi super bem recebido lá no Festival de Gramado. E é a primeira exibição desse filme em Porto Alegre. Então a gente está bastante... A equipe toda, né? Tá ansiosa. Ele é dirigido por duas pessoas, que é a Luciana Mazeto e o Vinícius Lopes, e é o primeiro filme, a primeira vez que eles vão estar exibindo o filme aqui em Porto Alegre. Então, muita gente da equipe ainda não viu, muita gente que trabalhou no filme, os familiares deles ainda não viram, então a gente tem certeza que vai ser uma das sessões que vai estar completamente esgotada com ingressos. Então, para encerrar, a gente pegou aí esses nomes, pegou as palestras, mas assim, digamos que nesses 20 dias, quase isso, né? O pessoal tem que escolher 2 ou 3. O pessoal tá na corrida aí. Tem que escolher 2 ou 3. Quais 2 o Nicolas indicaria e quais 2 ou 3 o João indicaria? De longa, eu indico o Tio, que é da Croácia. Muito bom filme. E O que ele é? ele é... eu não posso contar porque qualquer coisa que eu contava... Mas envolve assim... Confie. É melhor não confie. falar. E o outro é o Orfeu Apaixonado, que é um romance bonitinho e fofinho lá da Alemanha, cujo diretor, inclusive, vai estar presente na sessão aqui. Então, assim, vamos pegar, como o Nicolas falou, um filme bonitinho e fofinho, né? Vamos pegar outro bonitinho e fofinho, que talvez seja o meu filme favorito, assim, se eu for pegar um filme... Barbie. Hã? Barbie. Barbie, eu tô muito ansioso para ver Barbie, mesmo. O filme mais bonitinho e fofinho que tem na programação do festival esse ano é Molly Max no Futuro. É um filme que a gente fica muito honrado de estar tendo a segunda exibição desse filme no mundo inteiro. A primeira exibição foi agora no South by Southwest, lá nos Estados Unidos, em Austin. E é basicamente assim, é como se vocês lembram de R. Shelley? Sim. É Você decora as frases desse filme. Exato. Então, é R. Shelley, para quem gosta, pessoal da nossa idade, né? Que é fã desse filme, que cresceu assistindo. É R. Shelley filmado no futuro, em diversos planetas e ao longo de vários anos. E daí tu vai assim, o que vai acontecendo com a R, que no caso é a Molly, desculpa, a R é o Max, e o que acontece com a Sally, que é a Molly. Ao longo desses anos, eles vão se reencontrando e vão tendo encontro aqui, encontro ali, um vai para outro planeta, um se torna um motorista de robôs de luta, ela se torna religiosa, e todos esses desencontros e reencontros que fazem uma história de amor muito linda, tá? Então, esse no caso é Molly Max. Eu fiquei curioso agora, fui ver. Ele passa dia 28 no Capitólio. Dia 28 e 29 no Capitólio, dia 28 na sexta tem sessão comentada. Exatamente, sessão comentada pelo diretor e pelo produtor, tá? E só mais um aqui, então vamos pegar o filme iraniano, que talvez seja uma das coisas mais
peculiares que a gente tem no festival esse ano, que é a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é de um senhor muito pobre, tá dando sem spoiler, só contando prévia para vocês. Um senhor muito pobre que ele não tem onde morar. E ele vai trabalhar num set de um filme. E acontece que nesse set de um filme estão fazendo um filme sobre a Segunda Guerra Mundial e o ator principal, que é o Hitler, morre. Se eles não têm mais ninguém. E esse senhor muito pobre, que nunca participou de um filme, não vê cinema e morava na rua, ele é escalado na hora para ser o Hitler. E daí tudo que acontece com ele, toda a conversão nele de uma pessoa boa, até se tornar quase um Hitler, digamos, pelos motivos que acontecem no filme, sem spoilers, vão se transformando e ocorrendo ao longo dessa Terceira Guerra Mundial que nós vemos na tela. Inclusive, esse filme aí passou na Bienale, né? Que é um dos maiores festivais de cinema do mundo. E não dá para esquecer que é o filme que foi indicado ao Oscar pelo Irã esse ano. São ótimas dicas. A gente não vai ter bloco de dicas hoje, porque foram várias dicas ao longo do programa. Para encerrar mesmo, já que o ano passado vocês estavam lá... Como é que é o nome da roupa do sumô? Fundoshi. Vocês estavam de fundoshi. E na outra edição, vocês literalmente comeram cérebros. O homenageado desse ano é o Mark Lester, que fez o Comando para Matar. Não corremos risco de nenhum de vocês dois entrar com um braço correndo ao longo da sessão, que nem o Schwarzenegger fica só com o braço do cara, né? A gente não pode garantir isso, seriam cenas interessantes. A gente tem alguns planos, mas assim, uma coisa muito legal, talvez para nós seja a inspiração por essas loucuras assim que a gente faz mesmo, né, que se torna muito marcantes na história do Fantaspoa, é que quase nada disso a gente planeja. Muitas delas acontecem no dia. Então, assim, se for um dia que a gente acordar descansado e tiver tempo, a gente dá um jeito de tentar achar um braço. Se tiver acesso a uma bazuca, por exemplo. Exatamente. Coisa que eu gostaria de fazer, que a gente já fez em alguns momentos, seria meio que tentar apresentar com a roupa do Schwarzenegger, porque eu sou um pouco maior que o Schwarzenegger, para quem não me conhece, é uma pessoa que tem 1,63 m, então seria muito divertido eu entrando na sessão do Comando para Matar vestido de Schwarzenegger. Então, exatamente, não, porque ele é a cara do Brandon Lee. Então, detalhes assim são coisas que a gente tenta trazer e que acabam ficando na memória afetiva do público. Não se esqueçam, www.fantaspoa.com, toda a programação do festival. Então tá, quero agradecer aqui ao João, ao Nicolas... Ao Nicolas? É o Nicolas? Não tô certo, tô viajando. Tanta anotação aqui. O festival começa agora no dia 13, vai até o dia 30. A partir do dia 20 tem também a versão online. E tem filme pra dedéu, tem filme de tudo que é jeito, tem filme de tudo que é lugar. Vai, João. Lembrando, pessoal, não sei quando vocês vão estar ouvindo o programa, vão estar curtindo esse podcast, mas se for antes do dia 13 ou do dia 20, tem um dos momentos que é o mais emocionante do festival, que é uma coisa que a gente tem uma tradição de fazer faz 10 anos consecutivos já que a gente faz, que são as sessões musicadas. Esse ano a gente tem 2. Disputadas, Disputadíssimas. Né? A abertura, que vai ser no dia 13, vai estar sendo a celebração do centenário do Corcunda de Notre Dame, que vai estar sendo musicado ao vivo em 2 sessões pelo violonista argentino Herman Suani. E daí, no dia 20, a gente vai estar passando um filme que é sensacional. E para quem gosta de Freaks, do Todd Browning, é um filme que muito pouca gente assistiu, que é o filme anterior ao Freaks, que em inglês é The Unknown, em português se chama O Monstro do Circo. Belíssimo filme, vai estar sendo musicado ao vivo pelo Poloni e pelo Carlos Ferreira. Ou seja, assim, se vocês não conhecem, nunca viram uma trilha sendo tocada ao vivo, assistam isso. É um momento assim, muito especial do festival para nós. Para encerrar mesmo, alguns desses ingressos, eu me lembrei agora por causa de algumas sessões são bem disputadas, mas assim, bem disputadas mesmo, né? Quem tem interesse compra logo. Alguns dos ingressos podem ser comprados antecipadamente online, né? Nem todos, porque aí depende da sala, né? Mas alguns sim, né? É importante mencionar nisso que tu falou, né? Que tem alguns ingressos que já estão beirando o esgotamento lá no Instituto Ling. Todos os do Instituto Ling podem ser comprados através da plataforma do Eventbrite. É muito simples de usar, muito acessível mesmo e prática. E o que acontece? A Sala Redenção é só chegar, não tem nem que retirar ingresso. Chega antes da sessão, vai ter bastante lugar disponível, é tranquilo. A Casa de Cultura vende os ingressos pro dia, né? Então, para quem quiser ir num dia, tem que chegar lá e comprar ingressos para as sessões que vão estar acontecendo naquele dia. E o Capitólio, que normalmente só vende pro dia no Fantaspoa, a gente tem uma combinação com eles que é muito bacana. A pessoa pode fazer sua lista completa
chegar amanhã no Capitólio e comprar todos os ingressos, desde o dia 13 até o dia 30. A bilheteria está vendendo ingressos para todas as sessões. É legal lembrar que no Capitólio é só dinheiro, né? Exatamente, era o adendo que eu ia fazer agora. Exclusivamente no Capitólio, pelos trâmites de ser um cinema municipal, as pessoas têm que pagar em dinheiro, não tem outra opção. Então saquem o dinheiro antes de comprar seus ingressos no Capitólio. Então tá, acho que fizemos um bom apanhado, mas nenhum apanhado é tão interessante quanto ir ao festival e aí tu vivenciar isso, que é a nossa grande dica desse programa dessa semana. A edição é do Matheus Santos, a gente vai ficando por aqui e até depois, um abraço.